Senhor meu Deus, usa-me para trazer aos irmãos e amigos a tua boa e perfeita palavra. Eu te dou graças por viver um país como o Brasil e pela família que o Senhor me deu. Me faz honrar tanto o meu país como a minha família, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Hoje continuamos com o nosso roteiro bíblico e o nosso segundo episódio hoje está em Mateus. Estamos trabalhando alternadamente. Semana passada foi Gênesis, hoje é Mateus, semana que vem será Êxodo. E por falar em Mateus, embora haja muitas semelhanças nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porém, quando estudamos os textos do livro com cuidado, notamos que cada narrativa tem sua peculiaridade de estilo e de vocabulário, incluindo matéria não tratada por outro, abordando o mesmo fato, mas de modo diferente. Pois, acima de tudo, cada um apresenta a sua própria concepção sobre Jesus. Mateus significa presente de Deus. O apóstolo publicano apresentou Jesus aos judeus como o Messias que veio cumprir as profecias. Marcos, o companheiro de Pedro, revelou Jesus aos romanos como o poderoso Filho de Deus. Lucas, o médico, amigo e associado de Paulo na obra missionária, se é assim que nós podemos chamá-lo de tratadista, por ser mais metódico, sistemático, poderia ser hoje, fosse nosso contemporâneo metodista, não é isso? Ele enfatizou a humildade de Jesus para o mundo gentil. Mas vamos para os versículos 1 e 17 de Mateus, né? Nós temos aqui nesses primeiros 17 versículos uma relação genealógica, né? Tem muita gente que não gosta de ler essa, mas nós vamos ler aqui para introduzir o nosso assunto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mateus é o nome grego e também chamado de Levi, que é o nome hebreu pelos outros evangelistas. Esse foi escreveu para os judeus, a quem ele quis demonstrar pela vida e pelos ensinos do Salvador que Jesus de Nazaré era o Messias prometido a Israel, o Filho do Homem e o Filho de Deus em quem se cumpriram todo o Velho Testamento e toda a história nacional. Essa é a razão por que encontramos maior número de citações no seu livro do que em qualquer outro, né? Mateus ele pretendeu também deixar claro que esse Messias, verdadeiro rei de seu povo, veio fundar um reino diferente daquele que a ideia terrena e carnal de quase todos havia concebido, ou seja, um reino espiritual, religioso e moral, o reino dos céus, conforme a expressão original constante nesse evangelho. Muito bem. Perseguindo este duplo objetivo, Mateus introduz a biografia de Jesus da seguinte maneira. Primeiro nós lemos no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, em cuja posteridade deviam ser benditas todas as famílias da terra. Foi o que Deus falou a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E de Davi, cujo reinado o Messias devia estabelecer para sempre. Essa profecia é revelada a Isaías no seu capítulo 9, versículo 6 do seu livro, né? E com isto Mateus afirmava que Jesus de Nazaré era o Messias proclamado pelo Velho Testamento. E seguindo a genealogia de José até Davi, Mateus demonstra que Jesus cumpriu o que a respeito do Messias foi predito pelos profetas, que disseram que ele seria o descendente de Davi. E para reforçar o seu argumento, ele prossegue na árvore genealógica, né, de Abraão, o pai do povo judeu, a quem foi feita a promessa de quem descenderia o Messias, que nós lemos em Gênesis 17. Meus irmãos e minhas irmãs, se quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, como foi Mateus, temos que aprender tudo sobre a vida do Mestre, o que falou, o que ele ensinou e como ele viveu. Certamente, aos pés do Senhor Jesus, estaremos aptos para o desenvolvimento pleno de nosso discipulado. Por outro lado, sem esse conhecimento, nunca seremos discípulos verdadeiros de Cristo.
Portanto, e como não poderia ser diferente, o Evangelho de Mateus inicia falando sobre os primeiros anos da vida de Jesus, seu nascimento, sua infância, além de citar um dos pontos mais importantes de sua missão como Messias de Deus, que é a sua pré-existência. Algumas religiões defendem a tese de que Jesus teve um começo, isto é, ele foi produto de criação como qualquer outro ser existente no universo. Ao contrário do que nós cremos, irmão, Jesus Cristo não começou a existir no ato de seu nascimento. A Bíblia afirma a sua existência eterna sem início ou fim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, observamos que Jesus já existia antes mesmo de nascer. Está escrito, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que no versículo 3 diz que esse Verbo, ele é o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nos versículos 12 e 14, esse Verbo encarnou com o objetivo de salvar o homem que andava em trevas. Está escrito que a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o verso 14 diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. A partir do verso 18 até o 25, Mateus vai falar sobre o anúncio e nascimento de Jesus. Meus irmãos, o nascimento de uma criança para o povo judeu era motivo de muita festa e orgulho, porque representava o sinal da bênção divina sobre a família. O contrário, a esterilidade, ela significava maldição e vergonha na família judia. Então, o Novo Testamento, através do Evangelho de Mateus, principia com o anúncio do nascimento de uma criança muito especial, sinal da bênção divina para todos os povos. Este nascimento foi realmente singular, a começar primeiro por quem estava nascendo, Jesus, o Filho de Deus. Segundo, pelas diversas profecias ditas muitos séculos antes. Terceiro, pelo que o nascimento representa para a humanidade. E quarto, pela forma como se deu. E quinto, pela perseguição imposta ao recém-nascido. Meus irmãos, há muita controvérsia, porque não se sabe, na verdade, a data certa do nascimento de Jesus. Alguns têm sustentado os anos entre 4 e 6, antes da data que convencionalmente se concebe como início da era cristã. Saber, meus irmãos, ou não a data correta do nascimento de Jesus não deve ser motivo de preocupação ou de descrença. O que importa é que Jesus nasceu e com o seu nascimento inaugurou-se um novo tempo na história do homem, a Era da Graça. Vamos orar para que encerrarmos a nossa reflexão de hoje? Meu Senhor, Rei dos céus, o Senhor me considera tesouro especial para ti. Nada fiz e nem tudo tenho feito por merecer por isso. Mas eu sou grato a ti por seres o meu Salvador que preciso. Em nome de Jesus, tu és a minha justiça. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, te dê um final de semana abençoadíssimo em nome de Jesus. Amém.